quando o desconforto silencioso é a linguagem da alma. Tem um tipo de dor que não grita, ela não se mostra em forma de ferida, nem se resolve com remédio. É um incômodo que mora no fundo do peito e que vai se arrastando pelos dias como se carregássemos um peso invisível. Não é tristeza, mas também não é paz. Não é exaustão física, mas o corpo acorda como se tivesse lutado a noite inteira. É como se algo dentro da gente estivesse tentando avisar que não dá mais para continuar assim. Esse mal-estar discreto, essa inquietação sem nome, não é só um cansaço psicológico. Às vezes, o que chamamos de ansiedade, apatia ou irritação é, na verdade, a alma tentando se comunicar. E a alma tem uma linguagem diferente. Ela não fala com palavras, ela fala com sensações. Fala através do silêncio que incomoda, da rotina que pesa, dos sonhos que perturbam, da vontade inexplicável de sumir por um tempo. Ela fala baixo, mas insiste, repete, até que a gente escute. Chico Xavier costumava dizer que tudo o que nos incomoda é um convite ao aprendizado. E isso muda tudo, porque nos faz olhar para o desconforto não como um problema a ser eliminado, mas como uma mensagem a ser decifrada. A dor, quando ouvida com humildade, se transforma em professora. Um professor silencioso, exigente, mas profundamente comprometido com a nossa evolução. E é por isso que a mudança, a verdadeira mudança, nunca começa de fora para dentro. Antes que qualquer coisa mude na nossa vida, é preciso que algo mude dentro de nós. O espírito se inquieta, a consciência se aperta, e só depois a realidade começa a se reconfigurar. A ordem é essa. Primeiro, a alma se move. Depois, a vida acompanha. Assim como certas doenças se anunciam com pequenos sinais antes de se tornarem urgências, a alma também envia sintomas sutis antes da ruptura. Ignorar esses sintomas é o mesmo que calar um pedido de socorro. E quanto mais adiamos, mais alto ela grita. Mas quando acolhemos o desconforto com escuta sincera, ele deixa de ser ameaça, passa a ser guia. Nesse processo invisível, há presenças que a gente não vê, mas sente. Os benfeitores espirituais, esses companheiros silenciosos da nossa caminhada, intensificam sua ajuda quando o espírito entra em crise de propósito. Quando algo em nós está pedindo mudança, eles não interferem, mas nos cercam, sussurram, tocam de leve. E se estivermos atentos, podemos perceber os empurrões suaves que nos tiram da estagnação. O que parece caos, muitas vezes, é a alma em processo de renascimento. E todo renascimento dói, mas é uma dor com sentido, uma dor que limpa, que abre espaço, que prepara o terreno para algo mais verdadeiro florescer. E nesse florescimento, a gente começa a entender: aquele desconforto não era castigo, era cuidado, era amor disfarçado de incômodo. E talvez seja essa a pergunta que valha carregar no coração. O que, exatamente, a minha alma está tentando me dizer? Os sinais espirituais que ignoramos no dia a dia. Às vezes, tudo parece estar no lugar certo, mas, por dentro, algo está fora do eixo. Você dorme, mas acorda cansado. Não é o corpo que pesa, é a alma. Existe um tipo de exaustão que não se cura com descanso, porque ela não vem da rotina, nem do trabalho, nem das demandas do mundo. Ela vem de dentro. Vem de uma distância entre quem você é e quem você está sendo. E essa distância cobra um preço silencioso. Esse cansaço ao despertar, dia após dia, é um sinal sutil, mas insistente. É como se a alma dissesse: não é por aqui. E o corpo obedece, mesmo sem entender. O desânimo se instala devagar, e a cada manhã você sente como se estivesse empurrando sua própria vida. Mas a origem desse peso não está fora, está na desconexão entre seu espírito e o caminho que você escolheu seguir. Quando nos afastamos do que dá sentido, tudo parece perder o brilho. A irritação constante é outro sintoma ignorado. Uma impaciência que cresce sem motivo aparente. Uma intolerância com o tempo, com as pessoas, com você mesmo. Mas essa irritação não é apenas emocional, é espiritual. É a fricção
entre o que você sente que deveria estar vivendo e o que você está, de fato, vivendo. A alma não suporta viver por muito tempo em desacordo com a própria missão. Mesmo quando a agenda está cheia, o coração pode estar vazio. E esse vazio que aparece em meio a uma rotina cheia de tarefas é um sinal claro de que há algo mais profundo pedindo atenção. Porque não é a falta de coisas que machuca, é a ausência de sentido. A vida pode estar organizada, mas se a alma estiver sufocada, tudo parece oco. E à noite, quando o corpo dorme, a alma se move. Há encontros que acontecem em silêncio, em planos que os olhos não veem. Chico Xavier falava sobre os sonhos como espaços de orientação espiritual. Às vezes, você sonha com lugares desconhecidos, pessoas que nunca viu, ou diálogos que parecem mais reais do que a própria realidade. E, quando acorda, sente um chamado, uma intuição, uma certeza súbita de que precisa mudar alguma coisa. Esses sonhos não são vazios. São cartas invisíveis, escritas por mãos amorosas. São sinais. Mas a vida moderna nos ensinou a ignorar o que sentimos, a desconfiar da intuição, a tratar o espiritual como se fosse exagero ou fantasia. E assim, muitos seguem em frente carregando sintomas de uma alma adoecida, sem perceber que esses sintomas são, na verdade, tentativas de cura, tentativas de reencontro, tentativas de despertar. A alma pede socorro com gestos delicados, e ela repete o chamado, com amor e paciência, até que possamos escutar, até que tenhamos coragem de parar e de ouvir o que está vivo, latejando, pedindo espaço dentro de nós. Quando a vida começa a fechar portas, o empurrão invisível. Há momentos em que tudo começa a desmoronar. Projetos que pareciam sólidos se desfazem. Relacionamentos perdem o sentido. Caminhos que antes pareciam certos se tornam becos sem saída. E por mais que tentemos manter o controle, algo nos escapa pelas mãos. A vida silenciosamente começa a nos empurrar para fora do que já não serve mais. E mesmo sem entender, somos levados adiante. Chico Xavier dizia que Deus muitas vezes nos tira do conforto para que possamos evoluir. E essa retirada nem sempre é suave. Às vezes é uma ruptura, às vezes é perda, às vezes é o fim de uma etapa que já deveria ter terminado, mas que insistimos em prolongar. E quando a alma pede mudança, ela encontra formas de nos mover. Mesmo que isso custe uma dor temporária, ela nos conduz para onde precisamos estar. A dor da perda carrega um poder que assusta e transforma. Ela tira as máscaras, quebra as ilusões, nos obriga a olhar para dentro e a fazer perguntas que evitamos por anos. É nesses momentos de queda que muitas almas despertam. Quando tudo o que era seguro desaparece, somos forçados a encontrar um novo centro, um centro que não depende do mundo exterior, um centro que nasce do espírito. Quando um plano dá errado uma vez, pode ser azar. Quando dá errado repetidamente, pode ser um recado. Há portas que não se abrem porque, espiritualmente, já não são nossas. Insistir no que está esgotado nos afasta da renovação. E a vida, com sua sabedoria oculta, vai fechando essas portas com delicadeza ou com força, dependendo da nossa escuta. O que não flui pode estar nos dizendo: esse caminho não é mais seu. A estagnação nas conquistas também é sintomática. Há quem tenha tudo o que buscou e, ainda assim, sinta um vazio que não sabe explicar. É porque a alma não se realiza apenas com vitórias externas. Quando o espírito amadurece, ele pede outros tipos de conquistas. Conquistas que não cabem em métricas nem em aplausos. Conquistas que envolvem silêncio, sentido e presença. Há registros emocionantes de pessoas que passaram por colapsos profundos e, ao tocar o fundo do poço, encontraram luz. Cartas psicografadas por Chico revelam trajetórias de dor que se converteram em missão, sofrimento que se transformou em compaixão. Muitas dessas pessoas, antes do colapso, ignoravam os sinais, mas depois da queda, compreenderam que não era punição, era um chamado. A vida espiritual não é feita apenas de revelações suaves. Às vezes,
É preciso o rompimento, a sacudida, a crise. Porque há espíritos que só despertam quando tudo o que é confortável desmorona. E é nesse ponto que o empurrão invisível se revela, não como castigo, mas como misericórdia, como um redirecionamento amoroso, mesmo quando tudo parece ruir. O que na superfície parece fim, na essência é início. O que na aparência parece perda, na verdade é libertação. A alma sabe, e a vida, com sua inteligência espiritual, sabe mais ainda. Quando ela fecha portas, não é para nos punir, é para nos salvar de um destino que não nos pertence mais. É o invisível nos conduzindo, com firmeza, com paciência, com amor. Conclusão: escutar a alma é um gesto de humildade espiritual. O sofrimento, muitas vezes, chega como um grito silencioso da alma, e Chico Xavier nos lembrava com doçura e profundidade. O sofrimento é, muitas vezes, uma ferramenta da misericórdia, não para nos punir, não para nos castigar, mas para nos despertar, porque há dores que não nos destroem, nos realinham, há quedas que não nos enfraquecem, nos reposicionam, e há silêncios que não nos isolam, nos aproximam do que é essencial. A alma não fala alto, ela não briga por atenção, ela sussurra, ela insinua, ela envia sinais suaves, quase imperceptíveis, que passam despercebidos pela mente apressada. Para escutar a alma, é preciso silenciar o ruído da exigência, do ego, da expectativa. É preciso criar espaço dentro, espaço de escuta, de presença, de sensibilidade. Só assim conseguimos ouvir aquilo que não tem palavras, mas grita em sensações, desconfortos e inquietações. A mudança verdadeira começa nesse ponto. Não quando tentamos mudar tudo fora, mas quando acolhemos, com sinceridade, o que sentimos por dentro. Quando paramos de fugir da dor e perguntamos: o que minha alma está tentando me mostrar? Quando trocamos a pressa pela escuta, a resistência pela entrega, a culpa pela compreensão. É nesse gesto, simples porém corajoso, que algo se transforma. E não é uma transformação que aparece de imediato. Ela começa em silêncio, como a lagarta no casulo, tudo escuro, tudo incerto. Mas há algo se movendo ali dentro, um preparo invisível, uma alquimia lenta. E quando chega a hora, a ruptura se torna voo. O que era prisão vira asa. O que era fim se revela início. Escutar a alma exige coragem, porque nem sempre ela diz o que queremos ouvir, mas sempre diz o que precisamos. E quando nos dispomos a ouvi-la, com humildade, com sinceridade, com amor, algo em nós se alinha com a própria existência. A vida deixa de ser uma sequência de tarefas e se torna caminho de consciência. Então, talvez a pergunta que mais importe agora não seja o que eu quero mudar, mas sim qual desconforto eu tenho evitado escutar, porque ali, exatamente ali, pode estar o ponto de partida, o chamado silencioso, o convite sagrado, a mão invisível que nos conduz de volta para casa, para dentro, para o sentido, para o espírito.